Glória seja dada ao teu santo nome, exaltado e bendito é o teu santo nome, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, com glória, com poder e honra. Te exaltamos, te glorificamos, te bendizemos. Só a ti rendemos glórias e aleluias. Só a ti erguemos as nossas mãos em adoração, em rendição, em exaltação. Aleluia, aleluia, aleluia. Olá pessoal, graça e paz. Nós vamos aqui ministrar o quarto sermão da nossa série de sermões sobre a presença. No primeiro, nós falamos sobre a perda. O segundo, falamos sobre a reconquista. No terceiro, falando sobre a permanência. E no quarto agora, vamos falar sobre a vitória. Então, se você ainda não ouviu os outros, ouça, veja toda essa trajetória que nós fizemos juntos para estarmos agora no quarto dia, que é a vitória. E o que significa vitória? Vitória é a ação ou o efeito de vencer, de derrotar o inimigo, de sair triunfante numa briga ou numa competição. Se você abrir comigo em Eclesiastes, capítulo 9, no verso 11, vai dizer assim: observei outra coisa debaixo do sol. Aquele que corre mais rápido nem sempre ganha a corrida, e o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Às vezes, os sábios passam fome, os sensatos não enriquecem, e os instruídos não alcançam sucesso. Tudo depende de se estar no lugar certo e na hora certa. Salomão, ele nos dá esse presente, essa palavra. E eu acho fantástico quando diz no final: tudo depende de se estar no lugar certo e na hora certa. Isso é muito tremendo, isso é muito importante nós compreendermos isso na nossa vida. Quando eu entendo que é necessário estar no lugar certo e na hora certa, vai fazer todo sentido na minha vida, porque não adianta eu treinar, eu ser um baita de um corredor, se eu não estiver no lugar certo, se eu não estiver com a motivação certa, se eu não estiver na hora certa, se eu não estiver conectado com a pessoa certa. Não adianta eu ser o melhor guerreiro, nem sempre eu vou vencer a batalha, porque vai depender por quem eu estou lutando, para quem eu estou lutando, quem vai à frente por mim. O que vai fazer todo sentido na nossa vida é para quem nós fazemos todas as coisas, por quem nós fazemos todas as coisas, para quem nós entregamos tudo que somos e tudo que temos. É importante entender que eu preciso estar no lugar certo, e esse lugar é o Senhor, esse lugar é no centro da vontade do Senhor. Esse lugar se chama a presença do Senhor. O lugar certo é eu estar diante do eterno Rei, desfrutando da sua presença. Aí sim vai fazer todo sentido ser um bom corredor, ser um bom guerreiro, ser sábio, ser sensato. Não adianta ter tudo isso se eu não estiver conectado à pessoa certa, se eu não estiver com a pessoa certa, se eu não estiver se relacionando com a pessoa certa. E essa pessoa se chama Jesus, o Cristo. Em 1 João capítulo 5, verso 4, vai dizer o seguinte: pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo, e obtemos essa vitória pela fé. Querido, temos promessa de vitória quando nascemos de Deus. E já sabemos que o novo nascimento só acontece por intermédio da morte do nosso eu.
e quando nós abraçamos e aceitamos a vida do nosso Rei. Também já sabemos que a vitória vem por intermédio da fé em Cristo Jesus. Somos convocados à vitória desde o novo nascimento. João ele deixa muito claro que todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Então nós temos que tomar posse dessa promessa. A promessa que foi nos dada é: se eu nascer de novo, a partir de Cristo Jesus, eu venço o mundo. Eu vou obter vitória pela fé no Filho de Deus. Simples. Não é difícil de entender. O difícil é nascer de novo, porque para nascer de novo, você precisa morrer para o seu eu. Em Cristo só há novo nascimento se houver morte do nosso eu. Só vai acontecer o nascimento de um novo homem se acontecer a morte de um velho homem. Não tem mais para onde acontecer. Não tem mais para onde ir. É simples de compreender. É simples. O difícil é matar esse eu. Nós somos sim, queridos, convocados para a vitória. É uma promessa. Nos foi entregue essa promessa. Essa promessa foi nos entregue quando nós morremos para o nosso velho homem e nascemos para um novo homem por intermédio do Filho de Deus. Romanos capítulo 8, do verso 37 ao 39 vai dizer assim: mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto de Romanos capítulo 8, ele é simplesmente extraordinário. Paulo está deixando claro que não existe simplesmente nada que possa nos separar do amor de Deus revelado através do Filho. O prêmio maior de um cristão não é ser vencedor. Ser vencedor ainda é pouco, é muito pouco. No amor de Cristo temos o troféu de sermos mais que vencedores. Isso é algo inimaginável. No que conhecemos, não há nada maior que vencedor. Só Cristo tem o poder de nos tornar mais que vencedores. Mas isso só vem por intermédio do amor. No nosso plano, naquilo que nós vemos, naquilo que é visível, não existe nada maior do que vencedor, querido. Ou é bronze, ou é prata, ou é ouro. No que nós vivemos e no que nós vemos, não há nada acima do vencedor. Mas só o Senhor, só o nosso Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, tem o poder de nos premiar com algo maior do que um prêmio de vencedor. Quando Paulo diz que nós somos mais, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não há possibilidade de você ser mais do que vencedor se não for por intermédio daquele que nos amou. Só o Senhor nos dá esse prêmio, esse poder de sermos mais que vencedores. Se a gente for lá em Romanos capítulo 8, um pouquinho antes, vai nos entregar algo também muito precioso. A gente leu a partir do verso 37. Se a gente subir um pouquinho, vai dizer assim, ó: quem nos condenará então, a partir do verso 34? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Verso 35. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas
para o matadouro. Aí sim, mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ser mais do que vencedor não é um prêmio simples que você vai receber assim, tão simples e tão de barbada. Não, negativo. Você precisa entender que muitas coisas nós vamos passar, mas ainda assim seremos declarados mais que vencedores se permanecermos firmes e constantes no Deus Criador dos céus e da terra. Se nós permanecermos no nosso Senhor Jesus, naquele que nos amou, que entregou sua vida por mim e por você, nós permanecendo nele, como foi dito na última palavra sobre a permanência, a constância nele, é você saber para quem e por quem você está fazendo. Quando nós o conhecemos, nós vamos entender que não há prazer nenhum no mundo que possa satisfazer o prazer de estarmos na presença do nosso Jesus e Salvador. Ei, estamos convencidos que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o nosso prêmio. Nosso prêmio é a presença dele. Nosso prêmio é estar com ele. Não há nada do passado, do presente nem do futuro que possa se comparar à presença do nosso Jesus Cristo. O Pai nos ama tanto, 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 que deu o seu único filho para morrer por nós. Ser mais que vencedor é poder ser enxertado na videira, querido. É desfrutar da graça de Cristo. É ter o melhor amigo que uma pessoa pode ter, que se chama Espírito Santo de Deus. Ele nos amou tanto, 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 que nos deu o seu único filho. E assim nos tornou mais que vencedor. E a vitória, o ser mais que vencedor, é a oportunidade de ser enxertado na videira. É poder desfrutar da graça imensurável do nosso Senhor Jesus Cristo. É poder desfrutar da melhor amizade. A melhor amizade que uma pessoa, um homem e uma mulher pode ter, que se chama Espírito Santo de Deus. É se relacionar com Ele, com o Espírito de Deus, com a presença manifesta de Deus. Desfrute da presença desse amigo. Desfrute da presença deste amigo. Converse com Ele. Converse com Ele. Ouça o Espírito Santo de Deus. Seja imerso no Espírito Santo. Mergulhe no Espírito Santo de Deus. Tenha uma vida no Espírito. Ore em outras línguas. Medite na palavra. Louve ao Senhor. Ore sem cessar. Confesse a palavra. Seja grato em tudo. Em tudo. Como eu já disse e repito, fomos enxertados na videira, desfrutamos a graça de Cristo, temos o melhor amigo que uma pessoa pode ter, que é o Espírito Santo de Deus. Mas não pense que parou por aí, não, ainda tem mais. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 54 ao 57. Então, quando nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. A morte, ó morte, onde está sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo nos mostra que ainda há algo muito maior, porque hoje ser enxertado na videira, desfrutar da graça de Cristo, ter Espírito Santo como amigo nesse corpo mortal é totalmente diferente daquilo que nós iremos desfrutar.
quando tivermos um corpo transformado, um corpo imortal. Mas isso só vai acontecer se nós permanecermos no Senhor. O grande desafio é você conhecer a Jesus nessa natureza mortal e pecaminosa. Como eu sempre digo, desfrutar lá na eternidade da presença dele vai ser totalmente fácil, porque você já trilhou toda uma jornada. Você já trilhou toda uma jornada. Uma jornada que você matou o seu próprio eu, negou os prazeres que o mundo te oferece, não alimentou a sua carne, mas decidiu alimentar o teu espírito, buscando ao Senhor, caçando o Senhor, buscando de dia e de noite encontrar os seus olhos como chamas de fogo, falando: eu vou estar contigo, eu vou te encontrar, eu vou te procurar até te encontrar, eu vou te procurar até te achar. Eu vou. E Paulo em 1 Coríntios, ele chega a nos mostra algo muito interessante quando ele diz: ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Aqui, queridos, é Paulo literalmente caçoando, zombando na cara da morte, zombando na cara do diabo, dizendo: ó, quando tiver esse corpo aqui, ó, mortal, ser transformado em um corpo imortal, se cumprirá a palavra. A morte foi engolida na vitória. Então, querido, ei, vá firme, constante, avance, olhe para o alto e siga esse Jesus. Porque quando você passar a linha de chegada, quando você ultrapassar a linha de chegada, você vai poder dizer: ó morte, aonde está a sua vitória? Ó morte, aonde está o seu aguilhão? Isso vai acontecer depois da linha de chegada. É onde você não vai se importar com ruas de ouro, palácios de cristal. Você simplesmente vai estar ali. E agora eu posso dizer que eu vou desfrutar da plenitude da presença do Eterno Rei. Aleluia. Chegará assim o dia que desfrutaremos não mais em parcialidade, mas na plenitude de toda a presença do Eterno Deus. O dia que passaremos pela linha de chegada, acessaremos o descanso eterno, o gozo da eternidade, onde não haverá mais noite, onde não haverá nenhum clamor, onde veremos seus olhos como chama de fogo. Sim! Esse dia chegará para aqueles que permanecerem firmes e constantes, sabendo que a maior vitória que o homem pode ter, a maior conquista, é desfrutar da presença de eternidade a eternidade.